Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E o outro texto é em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler no verso 5. Mateus capítulo 6, no verso 5 a seguir diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Deixa eu ir para baixo. Semana passada eu comentei com vocês sobre, citei um autor, Richard Foster, que ele escreve um livro sobre as disciplinas, e eu senti hoje de conversar com vocês de pelo menos 2 disciplinas espirituais. A igreja pós-moderna, ela vive quase que um paradoxo. A igreja antes do iluminismo, e aí estou falando um pouquinho de história, mas a igreja um pouquinho antes do iluminismo, ela era muito nessa concepção de um Deus transcendente. Tudo que acontecia era do divino, eles não tinham condições de expressar de outra forma, e isso já vinha lá, né? São 2.500 anos de história, bem antes de Jesus ainda, né? Quando os pensadores começavam a pensar lá atrás na filosofia grega, já se pensava nessa concepção do divino, do todo-poderoso, desse Deus transcendente, né? Da metafísica lá né? dos gregos, enfim. Mas com o iluminismo tentou-se trazer para uma razão de um Deus mais, ou melhor, tirando a concepção de Deus e trazer mais para a razão, e fez do homem esse seu Deus, né? O homem é a razão do homem. E aí nós entramos num outro problema, né? Desse racionalismo. E aí vem a pós-modernidade, né? E entra a modernidade, depois a pós-modernidade, a gente virou um pouco um misto disso. Num primeiro momento a gente tinha a tal da espiritualidade, e aí independia de qual seja, o importante é você ter a sua espiritualidade desenvolvida, e podia ser de qualquer coisa. E hoje nós vivemos um mix disso tudo, na minha percepção. Talvez você discorde de mim, alguns autores até falam diferente, continuam seguindo nessa linha da espiritualidade na pós-modernidade, mas eu vejo um mix disso tudo. Eu vejo, por um lado, sim, as pessoas se dando a ideia da espiritualidade, buscando meditação. Nós vemos implantando meditação em empresas, nós vemos as pessoas falando dessas coisas. Por outro lado, nós vemos o ser humano um tanto distante das práticas espirituais, aonde ele não vive mais essa realidade. E isso, quer queira, quer não, nos traz consequências. Isso gera em nós consequências. E nós, cristãos, que temos por prática a fé cristã, nós sim necessitamos de práticas espirituais, nós necessitamos de disciplinas espirituais. Alguns dizem que, já que vivem pela graça em Jesus, o preço já foi pago, Jesus já pagou o preço, Ele não quer mais sacrifício, Ele quer misericórdia, e que vivamos a partir dessa realidade. Mas esquecemos de que a salvação sim é pela graça, o amor de Deus é a graça, é dom gratuito, mas aquilo que eu faço, aquilo que eu construo, eu recebo consequências disso. A partir do momento que eu entro para dentro de uma realidade e me dedico a isso, eu planto isso, eu colho a partir disso. Esses textos que eu li são 2, o primeiro deles é em João 4, o Senhor Jesus, e as duas são passagens onde Jesus fala. A primeira, ele fala sobre adoração.
E ele chama a mulher samaritana, e depois vocês devem lembrar da história, ele fala dos maridos dela, me chamam os maridos, né? E eu tinha um professor de Velho Testamento, que ele dizia que na verdade Jesus não se referia aos maridos dela, mas porque a palavra marido no hebraico significa senhor, ou marido é a mesma, eles usavam a mesma, tanto que Sara chama Abraão de meu senhor, né? Porque ele, não que fosse o senhor, era o marido, mas enfim, usava o mesmo termo. E os samaritanos, e isso tem que voltar um pouquinho lá para a 2 Reis, eles são conhecidos como samaritanos no sentido de estarem separados de Israel, porque eles se misturaram com outros povos, o que Israel não deveria de fazê-lo. E nesses povos que eles se misturaram foram 5, e foram 5 deuses que eles trouxeram, agregaram para dentro da realidade. E você note que o início da conversa, ela pergunta aonde nós devemos de adorar. A conversa era sobre adoração. Eles de fato estavam conversando sobre adoração. Eu não sei se meu professor está certo ou errado, o fato é que, enfim, o contexto desse texto é sim a adoração. E ela pergunta onde deve de adorar. Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Aonde se deve adorar? E aí Jesus chama ela e diz, na verdade vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele diz, essa palavra adoração, o original dela significa beijar, é lábio com lábio, é um lugar de intimidade, é um lugar onde eu entro em intimidade. Isso é adoração. Adoração pode ser através da canção, pode ser através de tocar, pode ser através de uma dança, pode ser através de pessoas desafinadas tentando expressar qualquer coisa, pode ser de gente que não entende nada de música e que tenta fazer a sua canção em casa, né? Ou no banheiro agarrando o shampoo, seja o que seja, né? Como é que você faz? O fato é que a adoração transcende ao modo, adoração é coração para coração. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem dessa forma, é de coração para coração. Adoração é uma prática que deve de ser vivida no meio da igreja. Os grandes homens, os grandes avivalistas, a história da igreja conta que os grandes avivalistas, eles trouxeram despertamento por alguns meios, que na sua vida foi uma revelação, ou adoração, ou oração, ou meditação na palavra, ou jejum. Se você estudar a história dos grandes avivalistas, você vai ver que eles tiveram um despertamento, ou foi pela adoração, ou foi pela meditação na palavra, ou pelo jejum, ou pela oração. Mas são 4 práticas espirituais, e eu não vou entrar em todas elas hoje, obviamente, mas que nos levam a um romper em Deus, que nos levam a entrar em lugares aonde nós não entraríamos comumente. Adoração gera intimidade. Na adoração, o conceito de adoração é mais ou menos assim: eu me abro, eu me dispo, eu entro completamente nu na presença do Senhor, em adoração. Ali sou eu, ali é eu, Anderson, sem histórias, sem maquiagem, sem máscara, sem nada, sou eu. E eu entro nesse lugar de adoração. E eu sou confrontado com essa glória de Deus que vem sobre mim. E essa glória, que em algum momento me assusta, em outro momento me transforma. A palavra do Senhor diz que somos transformados de glória em glória. A experiência da adoração me leva a esse lugar de transformação. Quando nós adoramos, e esse é um princípio da adoração, por isso que o salmista diz, olha, não adorem a imagem de escultura, porque todo aquele que adora a imagem de escultura se torna semelhante ao ídolo que adora. Lembra do salmo? Não, nem tem mãos e não pegam, tem olhos e não veem. Não adore a imagem, porque você se torna semelhante àquele a quem você adora. Na minha época, quando eu era adolescente, eu estava no meu 2º grau, hoje é ensino médio, né? Mas no meu 2º grau, tinha a turma dos Elvis, que eles se vestiam que nem o Elvis, eles tinham as calças do Elvis, eles cortavam o cabelo que nem o Elvis, era a turma do Elvis.
Eles nem viram o Elvis, que eram colegas meus, da minha idade. Eu não conhecia o Elvis, não sou tão velho assim. Mas eles tinham um disco do Elvis, eles tinham um pôster do Elvis. Eles eram uns Elvisinhos. E gostavam de ser. Por quê? Porque é um princípio da adoração. Nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Isso é verdade com Deus. Eu não estou dizendo que nós nos tornaremos Deus. O que eu estou dizendo é que nós nos tornaremos semelhantes à natureza de Deus. Através da adoração, aquelas coisas que nós não conseguimos vencer em algumas partes da nossa vida, querido, e vá adorar. Sabe quando você está angustiado, e eu sei que as nossas emoções influenciam na nossa adoração, porque às vezes nós estamos animados para adorar, e às vezes nós estamos tristes, né? A gente está mais feliz e contente, e às vezes, sei lá, por alguma coisa que aconteceu, né, a gente fica triste. O pessoal, às vezes, né, alguns talvez nem vieram no culto, achando que eu ia, por exemplo, hoje falar de futebol. É nóia da cabeça das pessoas isso, né? Eu não ia falar nada desse negócio. Mas às vezes você está triste por alguma coisa que aconteceu, e aí você tem dificuldade de entrar em adoração, porque quando a gente está feliz, cara, parece que tudo funciona, né? Mas quando a gente está triste, é difícil. E é nessa hora que a gente dobra o joelho e adora, por uma razão. Porque a gente adora, não porque está com vontade de adorar. A gente adora porque Ele é digno de ser adorado. É por isso que a gente adora. A gente entra e o adora porque Ele é digno de ser adorado. Meu irmão, preste atenção, preste atenção. Talvez você diga: eu faço parte do ministério de intercessão. Glória a Deus. Eu sou pregador da palavra. Glória a Deus. Eu sou evangelista, eu sou apóstolo, eu sou o que sou, top. No céu só vai ter um negócio que a gente vai fazer. Além de jogar futebol e outras coisas que eu acho que a gente vai fazer no céu, a gente vai adorar, cara. Não vai ter pregação, não vai ter intercessão, não vai ter evangelismo, não vai ter apostolado, não vai ter nada desse negócio aí, cara. A gente vai adorar. A gente vai adorar. A gente vai adorar. A gente vai entrar no trono, se prostrar e adorar, cara. E essa é a maravilha de que nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos fazer isso como fizemos há pouco, e podemos fazer isso na nossa casa. Porque tem igrejas que tem um louvor muito bom, assim, que a gente, cara, aquela igreja tem um louvor bom, aquela igreja, mas tem um lugar que é top o louvor. Os caras são fera mesmo. E esse lugar é no céu. Os caras arrebentam na adoração. Os caras são fera. E a boa nova é que nós podemos entrar nesse culto a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós nos unimos a esse culto e adoramos nessa intensidade, estejamos nós felizes ou não. Sabe qual é a dificuldade da adoração? Não é nem a adoração em si. Nós temos dificuldade com o negócio chamado intimidade. Esse é o problema. Nós temos dificuldade com eu me abrir, entrar desnudo. Eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de dizer: sou podre mesmo. Eu tenho dificuldade de bater no peito e dizer: Senhor, eu não aguento mais ser orgulhoso, eu não aguento mais ser soberbo, eu não aguento mais viver dessa forma. E a gente então vai escondendo um pecado aqui, esconde outro pecado ali, esconde outro pecado lá. E quando nós entramos na glória, cara, a luz de Cristo vem. E aonde está sujo, aonde está a coisa, vai aparecer. E é bom que apareça. É bom que apareça. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, quando você começa a dizer: Senhor, agora vai. Eu cansei da minha vida, agora eu vou te buscar, agora eu quero ver a coisa acontecer, então agora eu vou começar a orar, vou começar a adorar, vou entrar em adoração, e começa, e quando você vai, parece que piora, parece que começa tudo errado, parece que pipoca pecado na vida da gente. Aí a gente diz assim: meu Deus do céu, agora que eu decidi, o negócio piorou. Não é, meu irmão? A boa nova é que o negócio está vindo para fora. A coisa está saindo. Antes estava escondido lá, e você vivia com esse negócio.
agora que você se expôs, agora que você abriu, Ele está vindo, cara, e vai limpar. Eu acho que eu falei uma época aqui atrás, ninguém gostou muito desse meu exemplo, mas é que nem furúnculo, né? Ele fica lá e dói para burro, é ou não é? E dói. Cada um, não vou nem perguntar onde é que nasce esses negócios, mas tem em cada lugar para nascer esse troço, né? Que você senta meio de ladinho assim, sabe? Aqueles, cara, terrível demais aquilo. E aí a mãe falava, bota pressão, bota água quente, bota não sei o que, compressa para ver se vem a furo o troço. E aí ela dizia, aperta até sair o carnegão. Ninguém sabe até hoje o que é esse tal do carnegão, mas tu tinha que ficar apertando aquilo, não era não tinha isso aí, alguém já apertou esse troço aí para vir a furo? É terrível esse negócio. E aí você ficava lá, só que doía para burro, mas quando vinha para fora o tal do carnegão, deu, não era assim? Deu, acabou, ficava aquele negócio, cicatrizava e deu. Às vezes na vida da gente é mais ou menos assim, tem um bocado de podridão, de coisa que está lá dentro, cara, que precisa vir a furo, tem que vir. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser exposto, o que eu quero dizer é que a gente não pode ter medo de apertar. A gente não pode ter medo de dizer, beleza, eu estou aqui, vem e faz, opera, muda minha história. A adoração faz isso, nos leva a esse lugar. Meu irmão, você diz, cara, eu não sei adorar. Eu não estou dizendo para você cantar. Adorar é você abrir o seu coração. É de novo, de coração para coração. Uma das coisas que me ajuda demais é ler salmo. Abre um salmo e recita-o ao Senhor. Diz o salmo a Deus. Se você está, quando a gente está legal, quando está feliz, quando a gente está bem, a gente tem palavras. Tem momentos que a gente não tem o que falar. Abre um salmo e recita-o ao Senhor. Profetiza a palavra ao Senhor. Devolve a palavra dele para ele. E você vai ver o milagre que isso causa na sua vida. Já tive experiências de eu estar mal, dobrar o meu joelho na minha cama, abrir um salmo e começar a ler esse salmo sem vontade nenhuma de adorar, de fazer nada, porque eu estava mal. E de repente eu começo a ler aquele salmo, e aquele salmo descreve a minha vida, descreve a minha situação, descreve o meu momento, e de repente 30 segundos depois, eu era uma outra pessoa. Assim, pum, levanta, alguma coisa aconteceu. A adoração. Segunda coisa que o texto que eu li, de Mateus capítulo 6, fala de oração, que é uma outra coisa. Oração também é intimidade, oração também é falar com Deus, oração é essa conexão. De novo, adoração é eu expressar a Ele a reverência, é eu dar a Ele o que lhe é merecido, e isso precisa ser uma prática diária. A segunda coisa é oração, é eu falar com Ele e eu ouvir a Ele. Não é só eu falar com Ele, é eu ouvir a Ele, é eu entrar em um lugar de intimidade e ouvir a Ele. A palavra do Senhor diz, quando orar, não faça que nem os hipócritas que vão para as praças e sobem e dizem, batem no peito, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus Todo-Poderoso. Não, você vai entrar no seu quarto, você vai entrar no seu lugar de adoração, de oração, e vai fechar a porta. Eu entendo que esse lugar, seja ele aonde seja, bom, você precisa encontrar esse lugar. Busque, e aí é um conselho meu, busque ter um lugar geográfico seu, aonde você diz, esse é o meu lugar de oração. Tenha a sua cadeira, eu brinco, né? A cadeira de ouvir Deus. Tenha a sua cadeira de ouvir Deus. Tenha o seu lugar aonde você vai sentar e vai dizer, Senhor, aqui eu sento aqui para me encontrar contigo. Talvez o seu lugar vai ser no ônibus indo para o trabalho, que é o horário que você tem. Mas você precisa sentar ali e dizer, beleza, sentei, esse é o meu lugar de eu conversar com Deus. Não necessariamente tem que ser sempre nesse lugar, mas Jesus, quando orar, Ele diz, vá a esse lugar. Entenda que existe um lugar para mim ir a orar. Mas eu não posso orar em qualquer lugar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer canto. O meu conselho, e é o que eu entendo de Jesus, é que Ele diz, cara, quando nós vamos entrar em intimidade, tenha um lugar na sua vida. Se eu perguntasse para você hoje, cara, você tem um lugar onde você diz, cara, aquele é meu quartinho de oração.
ou aquela é a minha cadeira, ou aquele é o meu momento. Sabe, quando eu pego o ônibus é a hora que eu me conecto com Deus. Quando eu pego, sei lá, qualquer coisa, quando eu vou para o trabalho, quando eu tenho um tempo depois do almoço no trabalho, é o meu tempo. Aonde é o seu lugar? Essa é uma resposta que você tem que ter. Qual é o seu lugar? De novo, nós falamos de uma espiritualidade, vivemos no século 21, pós-modernidade, todo mundo fala de um monte de coisa. Nós, cristãos, precisamos ter isso muito claro dentro da vida da gente, e temos que praticar isso. Aonde é o seu lugar de oração? Sabe o que eu descobri nessa minha jornada? Eu tenho meu lugar, tenho a minha cadeira, minha poltrona, meu sofá, na verdade, de ouvir Deus, e é perto da janela onde eu enxergo para os fundos, que tem umas árvores e tal, e aí fico eu, as árvores e a minha xícara de café, né? E a Bíblia, obviamente, né? Mas é o meu lugar, cara, é ali, tem a Bíblia, e agora o óculos, né? Porque a gente está numa fase complicada, né? A gente vai passando umas fasezinhas assim, começa a complicar. Então tem a Bíblia, o óculos, o café e a cadeira e Jesus, e estamos ali, né? Sabe o que eu descobri? Que não, achar o lugar não é o mais difícil. De descobrir, cara, esse é o meu lugar geográfico de buscar Deus. Jesus disse, vai nesse lugar. Não foi o mais difícil. Sabe qual foi o mais difícil? Fechar a porta. Esse é o mais difícil. Porque às vezes eu estou sentado ali, e vou abrir meu coração para você. Eu estou sentado ali, no meu lugar geográfico, xícara de café, a Bíblia e o óculos, e eu não consigo fechar a porta. Minha cabeça fica girando, eu fico pensando todo dia nas coisas que eu tenho que fazer, no que eu deixei de fazer, no que deveria ter feito, no que... E começa assim, e a gente fica, e a mente da gente, cara, fica o tempo inteiro. Só que Jesus disse, cara, não é só entrar, você tem que entrar e fechar a porta, porque esse é o momento seu e dele. De novo, cada vez mais a gente tem tido dificuldade. Hoje você não consegue desprender do celular, então você vai para o lugar de oração com o celular e o WhatsApp e Facebook, e fica ali, qualquer coisa que tu, né? A gente está assim, deixa eu contar um negócio, eu vou ter que contar, desculpa, eu vou ter que contar. Essa semana, os filhos sempre falam disso, né, cara? Eu odeio de ser filho de pastor, porque sempre a nossa história vira exemplo de púlpito. Já viram essas, né? Mas estava eu em casa, conversando com eles e tal, e disse, ó, o seguinte, vou botar um timer no nosso Wi-Fi, para 11 horas da noite derrubar o Wi-Fi e a galera vai dormir, porque eles vão para o quarto, mas o que fazem lá, né? Que hora que vão dormir, porque a regra é dormir às 11 horas. Não, eu durmo às 11 horas, todo mundo dorme às 11 horas, né? Mas eles vão para o quarto, fecha a porta, tu não sabe o que está acontecendo. A Miriam viajou, fiquei sozinho em casa, pensei, é hoje. 11 horas, passei no modem, grudei o modem, botei debaixo do braço e fui para o meu quarto. Larguei ele embaixo do travesseiro e fui no banheiro, né? Enquanto estava no banheiro, de repente ouço a porta da Isabel abrindo. Abriu a porta, saiu ela. Pai! E eu te peraí, minha filha, já estou indo aí. Já estou indo, saí para fora. Ela, tu tem remédio? Assim, eu estou com dor de cabeça. Eu digo, 11 horas da noite, passou o dia comigo, jantamos. Daqui a pouco vem o Tim, sai do quarto. Era para estar dormindo os dois às 11 horas. Sai do quarto, conversando e tal. Eu digo, cara, vocês dois falam. Eu digo, eu tenho filho e eles falam, e eles interagem com a gente. Eu fiquei impressionado com isso. Foi só sacar o Wi-Fi que eu tive filho. Aí o pessoal brincando, né? Que um olhou para o outro e disse, nossa, como você cresceu. Foi mais ou menos assim. E aí eles não falaram, não mencionaram o tal do Wi-Fi, né? Não falaram nada. Daqui um pouco eu ali, aí pular na cama, né? Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Vão dormir, né? Não, a gente queria conversar. Agora? Eles queriam saber o que tinha acontecido, que desapareceu o sinal do Wi-Fi.
Até descobri debaixo do meu travesseiro, aí começou aquela peleia para tentar pegar e correr e tal, mas enfim. A gente tem dificuldade de se desprender disso. A gente tem dificuldade de ficar longe desse negócio chamado celular, ou WhatsApp, ou Wi-Fi, ou o que seja. Então a gente vai num lugar e já sai. Tem Wi-Fi aqui? Não. Não é assim, não. A gente vai a qualquer lugar, digo, tem Wi-Fi? Tem um Wi-Fi. Então a gente vai para a oração e vai junto, cara. O WhatsApp vai junto, o Facebook vai junto, tudo. E a gente não consegue se desprender. Você já imaginou um negócio desse? Que a gente não consegue ter um momento eu e Deus. Que eu estou no meu momento eu e Deus e quando faz plim, aqui é mais importante. E de repente eu volto e ali, e aí já foi. Por isso que Jesus disse, você vai entrar e vai fechar a porta. Isso é extremamente importante. Eu entrar e eu fechar a porta. Não é fácil, estou sendo sincero com você. Eu luto assim como você com isso. Mas essa é a chave para nós conseguirmos entrar nesse lugar de intimidade. Talvez você tenha dificuldade com a oração, não sabe o que dizer. Uma das excelentes formas é você orar em línguas, orar no Espírito. A palavra do Senhor diz que aquele que ora em Espírito, ora de fato em verdade. O Espírito Santo prescruta, sonda o coração de Deus. Eu tinha programado outras coisas um pouco mais extensas para a gente construir dentro desse contexto. Eu vou me resumir a isso, mas eu quero encorajar você a orar no Espírito. Paulo escreve e diz, olha, na igreja eu prefiro falar 5 palavras no idioma que seja inteligível do que em línguas, mas ele diz, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que vocês. Porque quando nós oramos no Espírito, nós edificamos o homem interior, nós edificamos o nosso espírito. Então, ore. Se você não ora, peça ao Senhor, Senhor, me agracia, eu quero orar em espírito, eu quero orar em línguas. E você ore, tenha esse momento. Você vai ver que o seu homem interior começa a ser edificado, começa a crescer, você começa a se tornar um gigante espiritual. Amém? Fecha o olhinho, eu quero orar com você.